outro dia, eu fui anestesiar uma paciente que ia ser submetida a uma esteroscopia cirúrgica, que é um procedimento no qual o ginecologista entra pelo colo do útero com uma câmera para poder avaliar o interior do útero da paciente. Normalmente, eu faço essa cirurgia com raquianestesia, apesar de que eu também posso usar anestesia geral ou sedação profunda, mas no nosso serviço é comum a gente fazer com raquianestesia. E aí eu fui explicar para a paciente, que era uma senhora, sobre essa anestesia e falei com ela. Então, minha senhora, para a sua cirurgia eu vou usar a raquianestesia, tá bom? Ah, tá. Essa aí é a peridural, né? Não. Essa é a raquianestesia. Ah, mas é a mesma coisa, não é? Não, não é. Mas eu entendo muito bem a dúvida e essa questão que ela me fez, porque para o paciente a rac e a peridural são realmente muito parecidas. E para nós também. A diferença é técnica e tem a ver com o local onde eu vou injetar o meu anestésico. Mas muitas vezes o efeito que o paciente vai sentir pode ser sim muito parecido. E é por isso que hoje eu vou explicar com mais detalhes qual a diferença entre rac e peridural. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Neto e sejam muito bem-vindos ao Quem Tem Medo de Anestesia. Vamos lá então, raquianestesia ou anestesia peridural? Para eu explicar a diferença entre as duas, não tem como eu não falar um pouquinho de anatomia do nosso sistema nervoso central. Eu já falei isso em outros vídeos e vou deixar os cards aqui para vocês poderem ver como é feita a raquianestesia e como é feita a peridural, mas vou resumidamente lembrar alguns detalhes importantes para explicar a diferença entre as duas técnicas. Basicamente, o meu sistema nervoso central é formado pelo cérebro e pela minha medula espinhal. Todo esse conjunto é protegido, é envolvido por três membranas chamadas meninges e os nomes delas são pia mater, aracnoide e dura mater, de dentro para fora. A dura mater é a mais externa, que fica por fora de todo o sistema. Entre a aracnoide e a dura mater circula um líquido chamado líquor ou líquido cefalorraquidiano, que vai fluir por todo o meu sistema nervoso central, gerando uma proteção adicional para o cérebro e para a medula espinhal. A diferença então entre raquianestesia e peridural está justamente no local onde eu vou injetar o meu anestésico, sendo que na peridural eu injeto ao redor da dura mater, no espaço peridural, ao redor da dura, enquanto que na raquianestesia eu injeto meu anestésico no espaço subaracnoide, que fica logo abaixo da dura mater. Então, com a agulha de rac, eu perfuro a primeira meninge e chego até o espaço onde circula o líquor. Dessa forma, na raquianestesia, quando eu faço a minha picadinha nas costas da paciente, eu vou ver gotejando pela minha agulha o líquor, que é esse líquido cristalino que parece muito com água, pingando pela minha agulha. Tecnicamente, para nós, para eu conseguir injetar nesses locais específicos, existem algumas diferenças entre a minha punção numa raquianestesia e entre a minha punção numa peridural. Da mesma forma que as agulhas também precisam ser diferentes. Você há de concordar comigo que se na raquianestesia eu estou perfurando a dura mater, eu estou chegando muito mais perto da minha medula espinhal. Dessa forma, eu vou precisar de um volume muito menor de anestésico, porque eu estou com um contato muito próximo com a minha medula, que é onde eu quero atingir para fazer o efeito da anestesia. Por isso, a agulha de raquianestesia tende a ser muito mais fina do que a agulha de peridural, porque eu vou injetar um volume muito menor e com uma agulha mais fina eu já consigo fazer isso aí. Da mesma forma, a agulha ser mais fina também é muito importante para evitar complicações no pós-operatório, cuja principal é a cefaleia pós-punção, que tem a ver com o calibre, com a grossura da minha agulha. Quanto mais grossa for a agulha que eu perfuro a peridural, maior a chance de eu ter a cefaleia pós-raquianestesia no pós-operatório. Então, quanto mais fina for a agulha para raquianestesia, melhor para evitar essa complicação. No caso da peridural,
como eu não vou entrar lá dentro das meninges, eu vou injetar a minha medicação no espaço peridural, que é onde passam as raízes espinhais, os nervos espinhais que saem da medula passam por esse espaço. Então, o meu objetivo nessa anestesia não é anestesiar diretamente a medula espinhal, como eu faço na RHAC, mas sim os nervos espinhais que saem da medula e passam por esse espaço. Por esse motivo, normalmente na peridural eu vou precisar de um volume maior de anestésico e dessa forma é muito mais fácil se eu tiver uma agulha mais calibrosa, mais grossa, por onde eu injeto volumes de 10 até 20 ml de anestésico local. Enquanto na RHAC eu faço em torno de 2 a 5 ml de medicações no máximo. Outra diferença importante é no efeito das duas. Como na RHAC anestesia eu vou bloquear diretamente a medula espinhal, eu tenho uma anestesia que pega todos os nervos dali para baixo. Então, onde eu faço a minha picada, a minha RHAC anestesia, eu vou anestesiar a medula diretamente e eu bloqueio todas as sensações daquele ponto para baixo. Enquanto que na anestesia peridural, eu consigo bloquear apenas as raízes espinhais daquela região onde eu injetei o meu anestésico. Por isso, com a peridural, a gente pode falar em bloqueio segmentar. Por exemplo, se eu faço uma peridural no nível do tórax mais alto no paciente, eu posso anestesiar as raízes espinhais torácicas, preservando as raízes mais abdominais, mais baixas, e eu consigo anestesiar apenas a faixa que eu quero operar. Da mesma forma, eu consigo ter um bloqueio diferencial com a peridural. Se eu faço uma dose mais diluída do meu anestésico, com doses menores de anestésico local, eu consigo ter bloqueios apenas de algumas fibras específicas. Por exemplo, eu consigo tirar a dor do paciente, anestesiar fibras sensitivas, sem anestesiar fibras motoras. Dessa forma, eu tenho uma paciente que não sente dor na cirurgia, mas consegue movimentar as pernas mesmo assim, coisa que é mais difícil eu conseguir com a RHAC, porque ao bloquear a medula espinhal, eu anestesio tudo, tanto a parte motora, de movimento, quanto a parte sensitiva, que pega dor, tato e outras sensações. Por último, como a RHAC vai entrar numa região muito mais próxima da medula espinhal, eu não posso fazer a minha punção em qualquer altura das costas do paciente que eu quiser, porque se eu faço uma RHAC torácica, por exemplo, eu tenho um risco muito grande de chegar até a medula e machucar a medula realmente. Então a RHAC anestesia é sempre feita na região lombar, num ponto da minha coluna onde já terminou a medula espinhal. E eu vou injetar minha medicação apenas no líquor, e é esse líquor que vai levar a medicação até a medula. Já na peridural, como eu não entro no espaço subaracnoide, eu fico por fora da dura mater, eu estou mais distante da minha medula. E assim eu posso fazer a peridural em vários níveis diferentes, até mesmo cervical, torácico e lombar. Assim, eu consigo anestesiar, por exemplo, o tórax para uma cirurgia torácica no pulmão, para tirar a dor do pós-operatório de cirurgias como essa. Como também eu posso fazer uma peridural lombar e ter os mesmos efeitos que eu teria com uma RHAC anestesia. Uma diferença importante é que a peridural, por não anestesiar diretamente a medula espinhal, tem a instalação do seu efeito de forma mais lenta, o que pode ser bom em alguns tipos de paciente para evitar um efeito muito acentuado imediatamente e provocar reações colaterais no paciente que são mais comuns com a RHAC anestesia, como a hipotensão decorrente do bloqueio simpático, que eu já expliquei em outro vídeo. Bom, pessoal, então basicamente era isso que eu queria dizer, Não é tão simples diferenciar a RHAC de peridural, Então, para o paciente, as duas são uma picadinha nas costas, mas para nós que vamos fazer a anestesia, muda bastante, tanto tecnicamente, na hora de fazer a punção, quanto com relação aos efeitos que eu vou ter com a RHAC ou com a peridural. De forma que eu vou preferir fazer a RHAC ou a peri de acordo com o contexto e com o meu objetivo para cada paciente. Por hoje é só então e aquele abraço!